Fala galera, aqui quem fala é o Diogo Araújo, Vasco. Vamos embora para mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje irei avaliar as contratações feitas por Vasco até agora. Não acabou ainda. Como é que é o nome dele? O Admar Lopes, esse que tá aparecendo aqui do lado aqui, ó, executivo do Vasco. Ele deu aquela entrevista quando foi apresentar o Robert Renan e o Andrés Gomes falando que não parou as contratações, e realmente ele não parou. Tá buscando mais contratações além dessas que eu vou avaliar hoje. Eu aqui vou avaliar apenas os que já fecharam com o Vasco, que já são jogadores do Vasco, que são Thiago Mendes, Andrés Gomes, Robert Renan, Matheus França e Carlos Cuesta. Vou avaliar a contratação desses 5 reforços até agora do Vasco nessa janela de meio do ano. Vou levar em consideração apenas o jogador e o quanto o Vasco tinha de recursos pra contratar. Porque também não adianta nada eu chegar e falar que o cara é ruim, sendo que o Vasco não tinha dinheiro pra contratar o cara melhor. Também não adianta nada eu falar que o cara é horroroso jogando em campo se eu não vi ele dar estrear pelo Vasco, se eu não... Nada. Por exemplo, o Thiago Mendes estreou. Não posso avaliar o Thiago Mendes como jogador em campo se eu não vi o Matheus França jogar. Vai que o Matheus França vai pior. Então, temos que avaliar o jogador em si, do que ele foi na carreira, do que o jogador é e do que o Vasco tinha de recurso para trazer. Então, vamos avaliar nesse aspecto cada jogador. Vou em ordem de chegada. Então, vou do Thiago Mendes, depois fecho com o Carlos Cuesta. Vamos lá. Thiago Mendes chega no Vasco no contrato que foi feito. Ele veio de qual equipe? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu tô usando o Transfer Market para olhar as informações. Ele veio do Al Rayyan pro Vasco. A última equipe que ele passou foi o Al Rayyan. Na verdade, pelo que eu fiquei sabendo, ele era do Olympique, foi pro Al Rayyan e tinha voltado pro Olympique, se eu não me engano, e aí fechou com o Vasco. O jogador começou no Goiás, só que seu destaque no futebol brasileiro foi no São Paulo, do Thiago Mendes. Foi no São Paulo que ele se destacou, se não me engano, lá em 2016, da equipe do São Paulo. É um jogador que é volante, só aí já me deixa estressado. Por quê? O Vasco, ele tem de volante Jair, Hugo Moura, Tietê e o Paulinho Paula. E o Cauã Barros acabou de voltar do América Mineiro. Quando contratou o Thiago Mendes, não estava aqui ainda, mas já dava a entender que ele ia voltar, que o Vasco estava querendo trazer ele de volta porque estava jogando muito bem lá. E mesmo que o Vasco não quisesse, uma hora ele ia voltar. Uma hora ele ia voltar, porque o América Mineiro não ia pagar para ele ficar lá. Porque acho que não... O América Mineiro nem tinha esse recurso, né, para ficar com ele. Então, assim, trazer o Thiago Mendes pro clube não faz o menor sentido. Pra mim, faria sentido trazer o Thiago Mendes se ele fosse com um nível muito acima dos que estão aqui. Porque aí, se você traz um cara com um nível acima dos que estão no clube já, é interessante você trazer um cara desse. Porque aí você qualifica um setor. Agora, um setor que você tem 4 jogadores e além de um que voltou de empréstimo, que são um cara pro mesmo nível dos caras, Tietê, Paulinho Paula, Hugo Moura, é o mesmo nível do Thiago Mendes. Então, assim, pode ser que o Thiago Mendes chegue aqui no Vasco, jogue muito acima dos outros e seja titular absoluto e ajude o Vasco? Pode ser. Mas, assim, o Thiago Mendes, ele não é, aquele jogador assim. Então, podia ter pego esse dinheiro e investido numa posição que precisa de mais. Podia ter investido em mais um zagueiro, que daqui a pouco eu vou falar dos que o Vasco contratou. Podia ter investido em mais um zagueiro, um lateral reserva, Paulo Henrique. Podia ter investido esse dinheiro, sei lá, num reserva do Verratti, que precisamos muito, num outro meia. Podia ter investido em posições que o Vasco está mais carente do que investir em um volante a qualquer custo. Então, eu acho dessa forma, né? Thiago Mendes, que vale o valor hoje de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site. 3 milhões de euros vale o Thiago Mendes. E a minha nota para ele é nota 6. Por que nota 6? Porque o jogador não é ruim, não é um jogador ruim, que eu te falo assim, um jogador fraco, ruim. Não é um jogador bom, agrega pro Vasco. Mas a nota baixa porque o Vasco já tinha jogadores para essa posição, já tinha, e com qualidades parecidas do que o Thiago Mendes.
E ele vai ter que brigar por espaço, vai ser um jogador ali, e muito provavelmente ele pode acabar acontecendo com nenhum jogador, acontece em vários times no Brasil, que chega com expectativa de jogar e vira reserva. E vira reserva, porque como é que você vai tirar o Tietchan do time titular do Vasco se o Tietchan tá muito bem? Como é que você vai tirar o Cauã Barros bem? Jair bem do time titular? O Hugo Moura zagueiro, vem bem com a zaga, mas agora com a chegada dos zagueiros, o Hugo Moura deve voltar para a posição dele. Temos quatro, Hugo Moura, Tietchan, Jair e Cauã Barros bem. Como é que você me bota um cara desse no time que tá bem? Vai ter que comer muita arroz e feijão pra ele ir bem. Então o jogo não é em relação ao jogador muito, é mais em relação à contratação dele. Então, pra mim, Thiago Mendes é nota 6 a contratação. Porque o jogador é bom, mas não precisava de um jogador pra ali nesse momento. Então, Thiago Mendes, nota 6 na minha avaliação. Vamos para a segunda contratação do Vasco nessa janela de transferências, que foi do ponta-direita colombiano Andrés Gomes. Jogador que ele veio, vamos olhar aqui, dar uma olhadinha aqui. Ele veio da equipe do Rennes, por empréstimo ao Vasco, até o dia 30/6 do ano que vem. É uma contratação que eu gostei, boa contratação. Ele veio como uma opção de compra do Vasco, então se por um acaso ele bater as metas ali no Vasco, o Vasco no final do contrato pode fazer a compra do jogador, em definitivo. Andrés Gomes, que veio para o Vasco para tentar voltar à seleção colombiana e também para disputar uma possível Copa do Mundo no ano que vem. Que aí, no caso aqui, ó, quando mostra aqui na imagem, ele fez seu contrato com o Vasco acaba na época da Copa. Então, se ele fosse para a Copa, ele seria convocado para a Copa pelo Vasco, atuando pelo Vasco, né? E muito provavelmente, se isso acabar acontecendo, ele for convocado para a Copa pelo Vasco, o Vasco comprará ele, porque se o jogador vai para a Copa, ele deu certo. Essa contratação acho melhor que a do Thiago Mendes, tendo em vista que o Vasco, nessa posição de ponta direita, hoje só tinha um jogador nessa posição, que é o Ryan de um lado. O Andrés Gomes também faz o lado do Nuno, que também só tem o Nuno. Aí você me fala, tem Lloyd. Não dá pra contar com o Lloyd. Lloyd é uma coisa que você contar com ninguém. Então, boa contratação do Andrés Gomes, que ele faz essa função tanto de ponta direita, tanto quanto ponta esquerda. Ele faz esses dois lados do campo. Já estreou pelo Vasco, mas não podemos levar em consideração, porque tem outros que não estrearam, então não vou levar em consideração o que ele fez pro Vasco até agora, vou levar em consideração apenas o jogador. Antes do Rennes, ele jogou também no Real Salt Lake e começou no Milionários da Colômbia. Bom jogador, já tem passagem por seleção colombiana, um jogador muito bom. Seu valor de mercado hoje é de 4 milhões de euros, então o Vasco pagou, fez o empréstimo com opção de compra, como eu já tinha dito. É um grande jogador, tem apenas 22 anos de idade, então tem muito para evoluir ainda no futebol, tem muito para evoluir. Tá na idade muito boa, que é aquela idade que o jogador nem é tão velho e também nem é tão novo, então ele já tem a experiência de não ser tão novo e ainda é jovem ainda para render bastante a camisa do Vasco. Gostei da contratação do Andrés Gomes, uma das melhores do Vasco nessa janela, por isso minha nota para a contratação de Andrés Gomes é uma nota 8.5. 8.5. Não vou dar mais do que isso, porque tem uma outra contratação pra mim que foi melhor do que a do Andrés Gomes, na minha opinião. Pode ser que em campo o Andrés Gomes entregue mais? Eu até acho que pode ser que ele entregue mais do que eu vou falar agora. Mas a nível contratação, é 8.5 pro Andrés Gomes, porque tem uma contratação que foi melhor que a dele. Foi melhor que a dele. Duas, na verdade. Foram um pouco melhor que a dele. Não tô dizendo que foi ruim, até porque 8.5 é uma boa nota. Mas eu acho que duas contratações que vai vir na sequência são melhores do que a dele. Bom, agora mudando o setor de campo, saindo do setor de ataque, indo para zaga, vamos falar da contratação do zagueiro Robert Renan. O zagueiro Robert Renan, que tem 21 anos de idade, como eu disse do Andrés Gomes. Idade boa, que é aquela idade, que, como eu disse no Andrés Gomes, que já tem uma experiência no futebol, não é tão inexperiente. E também ele ainda é bem jovem para render bastante a camisa do Vasco. Jogador que veio pro Vasco. Tava jogando, vamos ver aonde.
que ele estava jogando antes de vir pro Vasco, era no Zenit. Era zagueiro do Zenit, veio por empréstimo no Vasco, nos mesmos moldes do mais ou menos parecido com o do Andreas Gomes e umas próximas contratações que eu vou falar. Que é aquele empréstimo, e se por um acaso ele render no Vasco, o Vasco pode fazer a compra dele no final do contrato. Ele veio no valor de R$1 milhão, de euros, na verdade, falei errado, 1 milhão de euros, ao Vasco. Antes do Zenit, ele tinha sido emprestado com os moldes bem parecidos com o do Vasco ao Al-Shabaab, mas a última passagem dele, marcante, foi a do Internacional. Que lá no Internacional, a torcida do Internacional é meio que metade da torcida do Internacional fala que ele é um bom jogador, que ele era útil, metade fala que não gostava dele, ele era horrível. Porque ele ficou muito marcado por aquele pênalti que ele cavou, que ele perdeu o pênalti, e por ser um zagueiro de extrema qualidade na saída de bola. Então, como ele sabe que ele é um zagueiro que sabe sair bem com a bola, ele acaba levando isso muito ao pé da letra e acaba querendo driblar mais que não precisa, tentar sair jogando a mais do que não precisa. Ele acaba errando e perdendo a bola, tentando driblar mais que não precisa. É por isso que ele acaba se queimando nos times que ele joga. Mas, se a gente for levar em consideração as suas qualidades, ele é um ótimo zagueiro, vai aumentar muito o nível da zaga do Vasco, até porque aonde ele vai jogar é o lugar de Lucas Freitas. Lucas Freitas, qualquer um zagueiro que chegasse no Vasco seria melhor que Lucas Freitas. Então, bom zagueiro, surgiu muito bem no Corinthians. Ele jogou final de Copa do Brasil pelo Corinthians, pra quem não lembra, jogou aquela final de 2022 contra o Flamengo, ele jogou. É um bom zagueiro, promissor, tem tudo pra jogar bem com a camisa do Vasco. Já disse que a sua família é vascaína, ele é vascaíno, mostrou que está vindo pro Vasco. E pro Robert Renan, eu vou dar uma nota um pouquinho abaixo do Andreas Gomes. Vou dar um 7.5. 7.5 pra ele. Por que um 7.5? Porque ele é uma incógnita. Porque a gente tem o Robert Renan do Corinthians, que voou, e temos o Robert Renan do Inter pra frente, que não conseguiu se estabilizar muito nos times que passou. E aí a gente não sabe se vai ser o Robert do Corinthians ou o Robert pós-Corinthians. Qual o Robert que vai pro Vasco? Então por isso eu abaixo um pouco a nota dele. Vai ser um 7.5. Eu não vou dar nota menor do que isso, porque é um grande jogador, já mostrou que ele tem capacidade para isso, e é uma boa contratação do Vasco, que está qualificando o setor que o Vasco mais precisava contratar nessas janela de transferências. Bom, vamos pro próximo jogador, que é o Matheus França, jogador de 21 anos de idade, não preciso falar, 21 anos de idade eu já expliquei nos outros dois jogadores, que é um jogador jovem, mas já tem uma experiência no futebol. Ele surgiu muito bem no Flamengo, o Matheus França ali, fazendo seus golzinhos e tudo mais, o que despertou o interesse do Crystal Palace, que pagou 20 milhões de euros, pagou uma bolada, isso é uma grana muito alta, pagou uma bolada, era promessa do Flamengo, todo mundo achou que ele ia vingar, ia virar um grande jogador, e aí o Crystal Palace, vendo que ele estava ali encostado, não estava rendendo muito ali, não estava jogando, o Vasco foi atrás dele, buscou informações, o Crystal Palace aceitou fazer um empréstimo com o Vasco, e hoje ele é jogador do Vasco da Gama. Eu não tenho informação se o empréstimo é no mesmo molde do outro de opção de compra. A única informação que eu tenho é que ele veio por empréstimo para o Vasco até 30/6/2025. O mesmo procedimento dos anteriores, de que do 6 acaba o contrato. Só que eu não tenho a informação se o Vasco também tem opção de compra no Matheus França. Eu acho que tem também. Matheus França, ali um meio atacante, também faz a função de ponta. Ele surgiu muito bem no Flamengo, é um jogador que eu gosto bastante dele. É um dos jogadores que eu disse que eu não vou dar o André Gomes de nota maior, porque seria um dos pra mim, favorito. Jogador que vai agregar muito ao elenco do Vasco. O Vasco precisa de algum jogador para ser ou reserva do Coutinho, ou para ter associação com ele na frente, com o Moreira também. Então é uma contratação que eu gosto, aprovo muito essa contratação. Foi uma das melhores da janela do Vasco. É um jogador que vai agregar muito à equipe. Jogador bom, técnico, sabe driblar, tem uma boa finalização. Jogador com raça. E que vai agregar muito ao elenco do Vasco. O Vasco está precisando de jogador assim hoje. Com velocidade, com técnica e qualidade para tabelar Coutinho. Porque o Coutinho ele reclama muito. O Coutinho reclama muito porque ele vai tabelar no Vasco. Tabela com quem? Garré. Tabela do controlado com o Ryan, que até tem qualidade, mas às vezes erra.
Vai tabelar com jogadores fracos, o Coutinho. Tabela com jogadores que não tem a qualidade que ele tem pra imaginar uma jogada boa. Você vê que quando o time do Vasco consegue fazer isso minimamente, o time do Vasco cresce, porque o Coutinho ele vai organizar a jogada, como foi no Santos. Que o time do Vasco conseguiu fazer o que o Coutinho gosta, que é troca de passes rápidos, aquela troca de passes de qualidade, bola cavada e tudo mais. Deu certo com o Santos. Quando o Vasco consegue, o Coutinho vai bem. E o Matheus França é um jogador que, se jogar junto com o Coutinho, vai ajudar muito o Coutinho, porque ele tem essa qualidade para conseguir pensar jogadas igual o Coutinho, de ver uma jogada de profundidade ali na lateral, ver uma jogada ali de associação no meio de campo, numa troca de passes, 1-2. Então acho que é uma boa contratação, vai render muito a camisa do Vasco, é um bom jogador. E torço para que o Vasco consiga bem e feche contrato indefinitivo com o Vasco da Gama. Ele custa 10 milhões de euros, é o mais caro até agora que eu mostrei aqui. Ah, desculpa galera, eu não falei do Robert Renan, ele custava 7,5, tá? Porque eu não falei, acho que eu não falei. Ele custa 10 milhões de euros, o Matheus França. E a minha nota para o Matheus França é 9,5. 9,5 para Matheus França. Essa é a minha nota para a contratação dessa jovem promessa. E o último que eu vou falar nesse vídeo, até porque eu acho que ainda não fechou a contratação de mais reforços, né? Quando fechar eu posso fazer um outro vídeo com todas as contratações. Vamos fechar o vídeo com a última contratação que o Vasco já finalizou, que foi Carlos Cuesta, zagueiro colombiano que estava na equipe do Galatasaray da Turquia. Esse jogador aqui, ele fechou com o Vasco com empréstimo, com opção de compra ao final do contrato. Mesmos moldes que eu falei do último jogador daqui, o mesmo molde. O Vasco preferiu nessa janela diferente fazer os mesmos moldes, que é empréstimo com opção de compra no final, que é uma boa estratégia de contratação. No final daria nota também pro Ademar Lopes. Então, uma boa forma de você contratar, porque você não gasta já uma bolada na contratação do jogador de cara, você não gasta, você economiza esse dinheiro, porque se por um acaso o jogador não render, você não gastou muito na contratação dele. E se por um acaso ele render, você tem a chance de no final comprar. Então foi muito bem feito a contratação desses jogadores pelo Vasco. E o Carlos Cuesta não é uma das melhores contratações para mim, foi uma das melhores. Por quê? Jogador de seleção colombiana, jogador que agora, há pouco tempo agora, em 2024, tá jogando final de Copa América pela Colômbia. Grande jogador, bom, vai aumentar o nível da zaga, até porque o lado que ele vai jogar é o lado que eu achava sem zagueiro nenhum, porque vendeu o João Vitor, vendeu o Luiz Gustavo, ficou sem ninguém de zagueiro ali. Era o Hugo Moura improvisado. Então, vai aumentar muito o nível. É jogador bom, é contratação de peso. Pra quem diz que não conhece Carlos Cuesta. Eu não sou muito assim, falar que eu conheço muito Carlos Cuesta, não conheço. Mas o pouco que eu vi na Copa América do ano passado e de algumas notícias que vem passando por aí, fui buscar me informar mais sobre o jogador. Grande contratação de peso. Até porque o jogador ele é tão bom que não era só o Vasco que queria ele. O que aconteceu no Carlos Cuesta, pra quem ficou ali vendo assim, ele não tinha fechado com outro clube, vou explicar. O Vasco foi o primeiro clube aí atrás do Galatasaray para contratar Carlos Cuesta. O Vasco foi lá. Nesse primeiro momento, o Vasco não foi com empréstimo, porque ele sabia que se o Vasco sabia que se ele fosse tentar trazer o Carlos Cuesta por empréstimo, o Galatasaray não ia aceitar, porque o Galatasaray via que ele poderia sair para outros clubes como venda. E aí o Vasco já foi logo com uma proposta para trazer o jogador. A proposta do Vasco agradou muito ao jogador, que já estava decidido que ia vir para o Vasco. E o Galatasaray estava quase que certo que ele ia fechar com o Vasco. Porém, durante as negociações do Vasco, já quase fechadas com o Carlos Cuesta, entra o Spartak Moscou nessa disputa, que acaba querendo levar o jogador. Ele cobra a oferta do Vasco pro clube. O jogador, a oferta do Vasco era maior, mas pro clube era maior. E o clube acaba aceitando a proposta do Spartak. Então o Carlos Cuesta viaja para a Rússia para fechar com o Spartak. Nessa do Carlos Cuesta viajar para a Rússia, a equipe do Spartak Moscou quis modificar a forma de como ia fazer a compra do jogador. O Galatasaray não gostou, o jogador também não, e desistiram da contratação do jogador, o Spartak e o Galatasaray. Ele retorna à Turquia para o Galatasaray. Foi aí que os empresários do jogador e o clube foram atrás do Vasco. E aí, Vasco, quer continuar com a negociação? Quer trazer o jogador? Vasco
foi esperto, falou. Agora que ele voltou e o time, eles estão desesperados para vender o jogador para algum time, vamos mudar o modelo de negociação aqui para empréstimo em vez de compra, porque se não for assim, ele não vai ser negociado pelo Galatasaray. Então agora a gente tem uma facilidade de conseguir por empréstimo. E foi dito e feito. O Vasco fechou o empréstimo naqueles moldes como vocês já estão acostumados, que é empréstimo com opção de compra no final do contrato lá em 30/6 do ano que vem. Pro Vasco. Jogador que custa 7 milhões de euros, 26 anos, já é um pouco mais velho das contratações do Vasco, mas ainda para zagueiro é um jogador jovem, porque zagueiro consegue levar sua carreira até um pouco adiante. Então 26 anos ainda para zagueiro é bem, mas bem jovem, tem tudo para render no Vasco, é um jogador que já mostrou que tem qualidade, é grande jogador, tem tudo para fazer uma grande zaga com o Robert Renan no Vasco, e para mim essa é a contratação nota 10 do Vasco. Então nota pro Carlos Cuesta é nota 10 pro zagueiro colombiano. Zagueiro que, como eu já disse, era do Galatasaray, tinha quase fechado a sua ida pro Spartak e acabou fechando com o Vasco. Bom, essa foi a minha avaliação sobre os jogadores que fecharam com o Vasco. Tá aqui agora, passando aqui, ó, um por um aqui as notas que eu dei pra vocês relembrarem. E agora eu vou dar uma nota pro Ademar Lopes. Pro Ademar Lopes, eu vou dar nota 10 também. 10. Por que 10 pro Ademar Lopes? Vocês conseguem fazer uma comparação do Ademar Lopes com Marcelo Santana, Alexandre Matos e com o... esqueci o nome dele agora, que tá no Vasco 2023 lá, quando o Pedro Raul, quando o Jair, lá quando o Vasco virou SAF. Esqueci o nome dele agora. Mas tá passando aqui embaixo o nome dele agora, que eu não lembro. Então, o que vocês lembram dele? Desses últimos... diretor técnico do Vasco. Eles contratavam mal, jogador mal, super faturado, com valores astronômicos e que não rendiam, jogadores fracos. Marcelo Santana mesmo trouxe Lloyd, Jean David, Emerson Rodrigues, que não renderam nada no Vasco, zero, renderam zero ao Vasco. Então assim, você olhar para as contratações do Ademar Lopes e comparar a esses últimos diretor técnico do Vasco, você vai falar assim, o nível aumentou muito, porque o Vasco aumentou o nível das suas contratações, pagando menos do que os últimos que superfaturavam as contratações. Porque os últimos pegavam jogador que era mediano para fraco, pagando uma bolada cara. Você vê, João Vitor, vem pro Vasco, obviamente, você pode falar, o João Vitor ele era promessa, não sei o quê. Beleza, mas você pagou 30 milhões no zagueiro que o Vasco teve que vender porque não rendeu. Jean David pagou caro, não joga, não rendeu, nunca jogou nada no Vasco. Então assim, as contratações do Ademar Lopes, pode ser que os caras fracassem também? Pode ser. Isso é futebol, os caras podem ser grandes jogadores e fracassar. Mas até o momento, você olhando as contratações de agora e o valor, você fala, tá muito superior ao que o Vasco era antes com os outros diretores técnicos. Dá uma esperança no torcedor de que o time vai sair da situação que tá e que pode almejar uma coisa maior na temporada. Uma semifinal, uma final de Copa do Brasil, uma colocação legal no Brasileiro, dá pra buscar ainda tem um segundo turno quase que completo ainda, o Vasco não joga menos. Então dá pra dar uma confiança no torcedor do Vasco, mostrou pro torcedor do Vasco que a temporada não acabou, que o time vai melhorar. E se der certas contratações, aí sim a fala do Pedrinho pode ser confirmada, de que eu acho que tem o oitavo melhor elenco, porque as contratações que está fazendo, se render, é isso. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem aqui nos comentários a nota de vocês para os jogadores e para o Ademar Lopes aqui embaixo que eu vou dar uma olhadinha no comentário de vocês. Valeu, tamo junto. Saudações vascaínas. Valeu, galera.